mais um estudo da Bíblia. Você que está aí também nos assistindo, né, pela internet. Estamos aqui na Igreja Adventista de Bom Sucesso, em Gravataí. Eu sou José Flores, sou o ancião desta igreja e estamos aqui junto com outros irmãos que estão aí atrás da câmera. Só eu fiquei aqui na frente, né, para a gente poder estudar a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia. Você também que está de casa aí pode abrir a Bíblia no livro de João, tá? O João grandão ali, logo depois dos evangelhos ali, tá? No capítulo 9, tá? Aqui começando pelo verso 1, tá? Então, livro de São João, capítulo 9, verso 1. O quarto livro. Isso aí, o quarto livro do Novo Testamento, né? O livro de João. Ali fala então o seguinte, assim, a cura de um cego de nascença, tá? A cura de um cego de nascença. Esses capítulos, versículos e títulos, isso aí no original grego não existe. Isso foi adicionado depois, né, pelos massoretas, né? Os massoretas que faziam uso da massora. Massora era a tradução. A gente usa esse termo, por exemplo, quando a gente não consegue entender uma letra, né? Aí olha aquela letra e diz assim: eita, letrinha massoreta essa, né? Quer dizer, então é uma letra difícil de entender, tá? Aqui então fala sobre o capítulo 9, diz o seguinte: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então Jesus responde: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Depois ele continua: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, né? De Deus que enviou ele. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Esse último verso aqui eu quero deixar para depois, e vamos primeiro trabalhar com os primeiros dois versos. E esse último verso a gente vai trabalhar depois com ele. Por que então que Jesus tem que responder aos discípulos uma pergunta que para nós hoje é tão simples de responder, né? Ora, quem foi que pecou, esse jovem cego ou seus pais? A gente fica pensando, como que eles fazem uma pergunta dessa? Ora, a gente tem que entender que o povo de Israel, eles não eram monoteístas como falam. E o que eu vou falar para os irmãos aqui, talvez que eu fale para você aí, seja uma coisa absurda, né? Como assim? Existe mais monoteístas e politeístas, né? Monoteístas são aqueles que creem num só Deus. Os politeístas são aqueles que creem em mais de um Deus. Isso é fácil de entender, mas não é bem assim. Existe uma terceira linha. Os monoteístas são aqueles que creem num só Deus e desprezam a existência de outros. Os politeístas são aqueles que creem em todos os deuses juntos, tá? E consideram a existência de todos, são os politeístas. Mas existem os monolatristas. Os monolatristas são aqueles que creem num Deus único, tá? Mas não desprezam a existência dos outros. Tá? Então é como se eu cresce no meu Deus particular, no meu Deus, tá? Mas ao mesmo tempo eu não desprezo a existência de outros. Então eu sou um cristão evangélico. Eu creio em Cristo, creio em Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não há outro Deus igual a Ele, tá? Mas se eu apenas cresce no único Deus soberano e não há outro igual a Ele, porque não existe outros deuses, nem igual nem parecido, e eu desprezo e desconsidero a existência deles, então eu sou monoteísta. Agora, se eu creio em Deus, tá? Como os evangélicos creem, como Deus único, superior, e não há outro igual, mas ao mesmo tempo eu também creio que os outros deuses, mesmo que eu não siga, mas eu creio que eles têm a sua parte de divindade, e eles são reais e podem ter envolvimento com as pessoas, então eu não sou monoteísta, eu sou monolatrista. Os judeus não eram monoteísdas aqui na época de Jesus, desde quando saíram da Babilônia. Eles eram monolatristas. Por quê? Porque existiam, além do santuário judaico,
além do santuário judaico ali, existiam outros santuários de deuses pagãos na mesma região de Jerusalém. Ora, nas Barbas, por exemplo, tinha ali um santuário ao deus Baal a 8 quilômetros de distância do santuário que Salomão levantou. E esse santuário, esse santuário ao deus Baal, ele funcionou do ano 900 a.C. até o ano 600 a.C. Quer dizer, antes de Cristo. Ele funcionou 300 anos embaixo do nariz dos líderes judaicos a 8 quilômetros de distância por 300 anos. Ninguém viu isso? Ninguém percebeu que estavam lá? Teve um faraó, Menófis IV, ele aplicou isso, Deus Akhenaton, adoração a um Deus do Egito, só que poderia adorar outros, mas o Deus oficial era o Akhenaton. Isso, então o Deus oficial ali. Agora, se esse santuário funcionou a 8 quilômetros de distância do santuário que Salomão levantou, e os judeus permitiam, e se funcionava a 8 quilômetros de distância, então quer dizer que quem frequentava esse santuário também eram judeus, e nunca foram destruídos. Então quer dizer o seguinte, que os judeus daquela época, eles tinham o seu Deus adorado no santuário de Salomão, mas ao mesmo tempo consideravam os outros deuses. Então eram monolatristas e não monoteístas como nós pensamos. Trazendo para cá, se a gente puder ir na Bíblia agora, e você também de casa pode ir, no livro de Jeremias 31, 29, abra sua Bíblia aí, Jeremias 31, 29. Eu vou abrir aqui também, Jeremias 31, 29, nós vamos entender da onde veio um relato sobre esse assunto. Tá? Jeremias 31, 29, olha o que diz ali. Tá? Jeremias 31, 29. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tá? Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo o homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. O que estão discutindo aqui? Aqui eles estão discutindo lá em Jeremias a questão de que o seguinte: se eu cometer um pecado, no caso, simbolicamente eu comi a uva verde, então eu cometi um pecado, se eu não pagar por esse pecado ainda em vida, os meus filhos e a minha posteridade vão pagar. Tá? Então por isso que o texto diz: os pais comiam uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que se embotaram. Quer dizer o quê? Os pais cometeram um erro, mas são os filhos que vão pagar pelo erro dele. É por isso, neste pensamento aqui, e nesse registro de crendice, tá? Mas é outra palavra, que os discípulos também tinham, porque isso foi passando de geração em geração. Olha, se você cometeu um pecado, mas tem um erro, seus filhos vão pagar. Se alguém nasceu com um defeito, com uma doença, com certeza foi alguém antes dele que cometeu um pecado, e Deus está se cobrando desse aqui agora. Por isso que os discípulos já falam para Cristo: Senhor, quem pecou? Quem pecou? Foi ele que pecou ou foi seus pais? Dando a entender o quê? Que aquele jovem nasceu cego. Por quê? Porque ele estava pagando por um pecado de um ancestral seu pai, ou seu avô, ou alguém para trás, cometeu um erro, e agora Deus está castigando ele. Essa era a crendice que eles tinham. Agora, Jesus dá aí a resposta: o quê? Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele a obra de Deus. O que isso quer dizer? Olha, nem ele pecou, nem seus pais, mas a cegueira dele é resultado de um mundo de pecado. Não só a cegueira, mas as outras doenças. Hoje a gente está enfrentando aí uma pandemia mundial. Essa pandemia Deus criou? Não foi criado. Essa pandemia é o resultado de um mundo pecaminoso, um mundo que decidiu viver contra Deus, um mundo que decidiu comer do fruto que não deveria ter comido. E hoje esse mesmo mundo está pagando por essa decisão lá atrás. Então não foi Deus que criou essa pandemia, não foi o próprio mundo de pecado que gerou ela. E nós hoje estamos recebendo essa recompensa.
Tá? Então, agora, Cristo diz o quê? Olha, ele nasceu assim cego, não porque ele pecou, seus pais pecaram. Não, ele nasceu cego assim porque o mundo que ele vive é um mundo de pecado e existe doença, e pode acontecer sim de alguém nascer com essa deficiência. Agora, vou aproveitar para usar a situação, dele, para que a obra de Deus seja manifestada. Então, quer dizer, Cristo pega a nossa maldição e tira uma bênção dela. Cristo faz isso. Então, a minha maldição sai uma bênção. Então, por exemplo, eu, quando me casei, eu não era da igreja, né? E o certo é casar na igreja. Um casal tem que casar na igreja, para que tenha a bênção de Deus. Então, quer dizer, o meu próprio casamento já foi uma coisa errada contra os princípios bíblicos. Então, poderíamos colocar entre parênteses que o meu casamento, aos olhos de Deus, foi uma maldição. Foi uma maldição, porque a minha esposa era da igreja e casou com alguém que não era. Isso é o seu jugo desigual. Então, isso, de certa forma, foi uma maldição. Foi um resultado de um relacionamento que não deveria ter existido. Por quê? Porque eu não era da igreja. Agora, Deus pega essa maldição e transforma em uma bênção. Cá estou hoje, eu aqui pregando para vocês aí e pregando para a igreja. Eu fui, então, o resultado de uma maldição que Deus transformou em bênção. Amém. Não é? Assim como você que está assistindo e os outros que estão aqui na igreja também, atrás da câmera. Deus pega a nossa maldição e transforma em bênção. Nós cometemos erros, muitas vezes a gente toma decisões erradas porque não consultamos a Deus. Tropeçamos, erramos, colhemos os frutos desse erro. Deus permite que a gente sofra um pouquinho pelo fruto desse erro para poder aprender que errou, mas depois, quando a gente pede a ajuda de Deus, Deus vai lá e faz o quê? Pega a maldição e transforma ela numa bênção, de certas formas. Então, aqui é a mesma coisa. Por isso que ele disse, olha, nem ele, nem seus pais pecaram, mas eu vou aproveitar a maldição dele e vou transformar isso numa bênção. E o relato continua depois, mostrando que Cristo curou aquele jovem. Tá? Continuando agora aqui no verso 4, que nós estamos estudando, diz ali, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Ora, a gente pode ler esse texto aqui e pensar assim, esse texto parece que está fora de contexto do evento, né? Cristo está falando sobre um jovem que nasceu cego, que ele vai usar essa maldição agora para transformar em uma bênção. Então, ao mesmo tempo, Cristo faz o que? Cristo desfaz uma crendice que os discípulos tinham a respeito da concepção de pecado e salvação, e conceito do pecado. E agora traz uma coisa que parece não ter nada a ver. Mas o texto diz assim, olha, é importante que façamos a obra de Deus enquanto é dia. Ora, dia, tá, mas então Cristo não fazia a obra de Deus à noite? Sim, Cristo muitas vezes pregou à noite, fez milagres à noite. As parábolas que ele contou, muitas delas foram em jantares à noite. A própria Santa Ceia foi numa janta à noite. Tantas coisas feitas à noite. Não, o dia quer dizer o seguinte, tempo de paz. É importante que façamos a obra de Deus em tempo de paz. Tempo de paz o quê? Nós temos liberdade para vir na igreja, temos liberdade para andar com uma Bíblia debaixo do braço na rua. Eu vim agora para a igreja, que eu moro perto da igreja, eu vim a pé, eu vim com minha Bíblia, caminhando na rua, vestido de crente e com a minha Bíblia. Por que eu posso fazer isso sem ser importunado, preso ou até morto? Por quê? Porque estamos em tempo de paz, estamos de dia. Nós podemos ter a igreja aberta sem nos preocupar com polícia, nem com nada, nem com prisão, nem com nenhum tipo de agressão. Por quê? Porque ainda é dia. Nós podemos ter liberdade para sair na rua, distribuir folhetos, livros, pregar o evangelho, dar estudos bíblicos, a Novo Tempo, andando normal na mídia, as páginas do YouTube, tudo está funcionando. Por quê? Porque ainda é dia, é tempo de paz. Mas Cristo diz o seguinte, logo vem a noite, quando não poderemos trabalhar. A noite quer dizer o quê?
trevas, tempo de guerra, tempo em que não teremos liberdade, tempo em que nós não poderemos mais andar com a Bíblia debaixo do braço na rua indo para a igreja. Parecido com a China? Parecido nesse atual cenário? Isto, parecido com a China no atual cenário, como o próprio... A Armênia agora, o que está acontecendo na Armênia lá, o que é um país cristão. Do outro lado, tu tem uma cultura islâmica. Sim. Então, ali, além de ter aquele território, que é uma questão da União Soviética, lá em 1991, acabou a União Soviética, Sim. sempre vai haver conflito naquela região por causa disso. Tem a questão religiosa. O próprio agora teve o nosso presidente fez uma declaração na ONU falando sobre a cristofobia. O mundo todo fecha os olhos para a matança de cristãos. Tá? Mas existe cristofobia no mundo. Sim. Tá? Eu acho que é até maior do que homofobia ou muito maior. A questão de Cristo, mas também agora saiu aí na internet que a China tem um campo de concentração onde coloca muçulmanos. Ora, que fala que é um centro educativo. Ora, hoje começou com os muçulmanos, e em breve vai colocar cristãos lá. E em breve outros países podem ter também esses centros educativos. Sabe que não é? eu não consigo acreditar que a China faça isso, sabe por quê? Porque é difícil, cara, uma economia liberal, não é comunista a China, é uma economia liberal. Ela não é comunista. Ela, na verdade, ela é comunista no partido, mas liberal, ou capitalista, no caso, na questão do comércio, né? Por isso tem tanto produto chinês. E aí impõe isso, cara. Impõe isso aí. Então, seria um tiro no pé. Então diz o que aqui, ó? Cristo está dizendo o seguinte: olha, é importante, tá? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, quer dizer, tempo de paz. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Eu procurei um texto para descobrir onde é que estava no Velho Testamento, porque Cristo, quando aplicava o ensinamento dele, ele usava como base a escritura judaica. Mas qual era a Bíblia de Cristo? O Pentateuco, o Velho Testamento. Velho Testamento. A Bíblia de Cristo era o Velho Testamento. O Apocalipse de Cristo era o livro de Daniel. Ele usou muito até, inclusive, Isaías, né? Muito Isaías, que era o profeta messiânico, né? Isaías. Agora, qual é o texto? Vamos abrir nossas Bíblias aí, em Isaías 21:11. O livro de Isaías 21:11. Você que está em casa também pode abrir a sua Bíblia. Isaías 21:11. Aqui. Abra sua Bíblia aí, Isaías 21:11. Tá? Como Cristo usava o Velho Testamento como a Bíblia dele, e ele sempre usa textos bíblicos, textos dos escritos judaicos para os seus ensinamentos, então da onde Cristo tirou aquilo ali? De Isaías 21:11. Tá? Diz ali, então, profecia contra Dumá, sentença contra Dumá, gritam-me de Seir, que é uma outra cidade. Guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, a que horas? Respondeu o guarda. Vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde. Ora, profecia contra Dumá, aonde um está em Dumá e outro está em Seir. E aí um grita de Seir para Dumá. É possível gritar de uma cidade para outra, de forma que o guarda possa ouvir e responder? Claro que não. Então nós estamos falando aqui o quê? Uma figura de linguagem. Né? É uma história, né? no Velho Testamento aqui. Ora, então ele pergunta para o guarda: guarda, a que hora estamos da noite? Vocês viram lá no texto? A noite é o quê? Tempo de guerra, aonde não há liberdade. Guarda, a que horas? E o guarda responde: vem amanhã, dia. Dia é o período de paz, aonde podemos trabalhar. Também à noite. Então vem o quê? Primeiro vem o tempo de paz e depois vem o tempo de guerra. Se quereis perguntar, quer dizer o quê? Está preocupado? Está preocupado com o que vem pela manhã? Está preocupado com a época em que estamos
que temos liberdade para trabalhar? É por isso que está me perguntando? Perguntai, voltai, vinde, quer dizer o quê? Venha fazer parte do grupo que trabalha de dia, venha fazer parte do grupo que faz a obra de Deus enquanto é dia. Por quê? Porque logo vem a noite, como diz o guarda em Domar. Porque logo vem a noite, ó, vem amanhã, o dia, também a noite. Depois, se quereis perguntar, está preocupado? Então vem, faça parte, né? Então é como se tivesse um lá e gritasse, essa distância aqui, guarda, a que hora estamos da noite? Quer dizer, guarda, falta muito tempo para vir a perseguição. Eu estou preocupado o quê? Eu não estou preocupado com o trabalhar hoje em tempo de paz. Eu estou preocupado quando é que vai vir a parte ruim. É lá que eu estou preocupado. Então o guarda diz, olha, vem amanhã. Quer dizer, nós já estamos trabalhando na época de paz. Tá? Logo vem a noite. Está preocupado com a noite? Você está preocupado com a noite? Não. Não pergunte, não faça essa pergunta. Voltai e vinde. Faça parte desse grupo aqui que ainda trabalha de dia e faz a obra de Deus de dia. Perguntai, voltai e vinde. Por isso então que Cristo, voltando lá em João 9, ele fala no verso 4. É necessário que façamos as obras daquele que ele enviou, enquanto é dia, igual o guarda de Domar. A noite vem. A resposta para o guarda de Seir, quando ninguém pode trabalhar. Então, irmãos, aqui nós vemos o quê? Nós vemos Cristo destruindo uma crendice. Primeiro, Cristo destruindo uma crendice. Tá? E nós entendemos o seguinte, que os rabinos da época de Cristo, eles tinham um costume. Quando eles viam que existia uma crendice que estava enraizada no povo, ele fazia o quê? Ele pegava aquela crendice, primeiro ele repetia ela e dava a impressão que dava crédito, como Cristo faz ali. Mas depois que ele dá a impressão que dá crédito, ele faz o quê? Ele destrói com ela. Ele desconstrói. Tá? Então você traz para Cristo uma crendice construída, Cristo recebe a tua crendice construída, repete ela, te dá a impressão que parece que vai te dar razão. Então quando você pensa que vai ter razão daquela crendice, ele faz o quê? Ele desconstrói. Era a tática dos rabinos. Até hoje, os rabinos judaicos, os rabinos judaicos usam a mesma tática. Ele pega seu ponto de vista, te dá a impressão que vai te dar razão, mas no final desconstrói. Tá? É assim. Cristo faz a mesma coisa. Ele pega, dá a impressão e depois desconstrói. Então que nós possamos, irmãos, você que está de casa também, aí, possamos entender o seguinte: as doenças que enfrentamos não são por causa de alguém, que alguém pecou, deixou de pecar ou cometeu muita coisa na vida. Tá? Eu tenho um sobrinho de 9 anos que é autista. Ele não fala. Meu irmão dificilmente vai conseguir ouvir a voz do seu próprio filho, talvez chamando de pai. Aí pergunto a vocês, quem pecou? Foi ele, que já nasceu assim? Ou seus pais? Ou seu avô? Se assim fosse, então, Deus não é bom. Deus é um sádico. Deus é um injusto que cobra no inocente o erro do culpado. Isso não é verdade. Se meu sobrinho nasceu autista, não é por culpa de ninguém, nem por culpa dele, mas por culpa desta terra, que é uma terra de pecado. Mas um dia Jesus vai voltar, ele vai para o céu, e lá no céu ele não vai ser assim. Lá no céu ele vai ter saúde perfeita, vai falar, vai brincar, vai conversar, vai aprender muito mais e vai viver eternamente. Seus pais também podem participar disso. Outros nascem com doenças, também não é culpa de ninguém. Isso é só crendice, isso é imaginação popular.
Cristo mostra que não, ele não nasceu assim porque culpa dele ou de alguém. Ele nasceu assim por culpa desse mundo de pecado. Mas eu vou tirar desta maldição uma bênção. E depois Cristo diz: é importante que façamos as obras de Deus. Enquanto é dia, enquanto é tempo de paz. Enquanto é dia e tempo de paz hoje, mesmo com uma pandemia, com restrições para a gente vir na igreja, ainda é possível vir à igreja. Ninguém está proibido de vir à igreja, desde que cuide dos princípios básicos de proteção, álcool gel, máscara e tudo mais. Agora, e quando chegar o tempo que não vai poder mais? E quando chegar o tempo que não vai existir pandemia, mas sim vai existir leis? E aí? Eu vou querer ir na igreja e não vou poder. E quando eu podia, eu não fui. E aí? Como é que ficam? Eu serei uma das 5 virgens nécias que não guardaram azeite? Aí quando Jesus voltar, eu vou dizer às outras 5 virgens prudentes: olha, espera um pouquinho que eu vou lá comprar azeite, eu vou lá na igreja. Não, essa igreja está fechada agora. Então, hoje é o tempo ainda de dia. Ainda estamos vivendo pela manhã dessa terra e dessa era. Temos que aproveitar. Viver o dia, ir à igreja enquanto é tempo de paz, enquanto é tempo de liberdade. Ande com a sua Bíblia na rua. Mostre para todos que você é um cristão. Participe na igreja. Faça o trabalho de Deus. Porque muito em breve o dia vai e virá a noite, quando não poderemos mais trabalhar. E você vai querer e não vai poder. E está perdendo a oportunidade hoje de vir à igreja e trabalhar por Cristo. Amém? Que nós possamos, irmãos, ter essa certeza e estarmos sempre junto com Cristo e trabalhar por Ele. Convido a vocês então a nos colocarmos em pé e fazermos uma oração. Você que está assistindo de casa também, curva a sua fronte e vamos orar. Santíssimo Deus, bondoso Pai, somos gratos, Senhor, porque estamos na Tua casa, estudando mais uma vez a Tua palavra. Queremos aprender mais de Ti, Senhor. Queremos trabalhar ainda em tempo de paz, enquanto é dia, enquanto é amanhã, porque muito em breve, Senhor, a noite virá. E não podemos mais trabalhar, não poderemos mais fazer a Tua vontade, ir à igreja e pregar o Teu Evangelho. Vamos nos arrepender disso com certeza, Senhor, se não fizermos hoje. E em tudo que Te pedimos, agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.